A ideia, se calhar, não era fazermos como noutras sessões, que já tivemos com vocês os dois, em separado, no conjunto, portanto, em que aí fizemos uma espécie de análise cronológica de todo este processo, mas fazemos exatamente o mesmo tipo de análise que fizemos relativamente a Bolonha, porque nós, ao falar de Bolonha, acabamos por falar de um conjunto de processos e dispositivos, como dizia há bocado o Fernando, pedagógicos, sobretudo pedagógicos e sobretudo da adequação de uma instituição a uma realidade que pretensamente lhe era imposta, mas que eu não vou avançar mais as conclusões porque elas já estão no debate que nós fizemos aqui. Se é que há conclusões, mas pelo menos há outro florado e ideias. Aqui seria um bocado olhar para a realidade dos dias de hoje, perceber qual é o papel, sim, usando a história como elemento referencial, qual é o papel do arquiteto e qual é o papel do artista na sociedade e de que forma é que é importante nesse espaço que denomino a polis, portanto, esse espaço político da cidade. Então vamos começar pela forma canónica e tradicional. A seguir ao 25 de Abril, esta escola teve um processo claramente comprometido, ou pelo menos comprometido, não vou dizer claramente, mas comprometido, ou eventualmente alguns dos seus personagens tiveram um processo, alguns mais comprometidos que outros, não sei se a escola em si, mas os personagens que formavam a escola, e que chegaram a sair da escola e estiveram efetivamente muito tempo. Como? Está a falar da arquitetura. Já discutimos várias vezes se em Belas Artes isso aconteceu, exatamente. O que é que aconteceu, por isso é que eu fiz a consideração. de forma que, pegando nesse período, podemos fazer uma análise do quadro atual, tendo esse período como base. Esse período é tão particular que eu... Nem que seja para dizer que é tão particular. É muito difícil estabelecer essas relações. Tens que fazer quase assim, acho eu, tens que fazer quase assim o que aconteceu, como se tudo tivesse consequência no facto anterior. E às vezes não é. Às vezes as coisas não são assim tão sequenciais e lineares como. Acho eu, não sei. No fundo também havia uma situação limite, digamos assim, social, um problema social gravíssimo, que era o problema da habitação, e que mobilizou a sociedade em geral e os arquitetos em particular, e esta escola em particular. A sociedade em geral? Não? Talvez, uma parte a sociedade mais pobre ou se quiseres, tinha... ou se quiseres mobilizou em dois sentidos. Sim. Os que precisavam e os que não queriam. Quando eu dizia em geral, eram os que precisavam. Está bem. E como se costuma dizer, muitas vezes, sobretudo as mulheres, que tomaram um papel importante nessa mobilização. O que eu acho é que isso depois não se volta a repetir estas condições de limite e, portanto, e também se acaba por assumir e perceber em todo esse processo que há uma dimensão social no exercício da profissão, mas é através da própria profissão e da arquitetura o nosso campo de atuação, e não outro. A questão é, estaremos a falar das pessoas ou estaremos a falar da estrutura, da organização, ou estaremos a falar da sociedade? Eu tenho muitas dúvidas que estejamos a falar da sociedade, mesmo nesse período. Pois nós estamos a falar da escola. Como? Isso que tu estás a dizer, não estamos a falar da escola. Estamos a falar de determinados personagens que viviam e que habitavam a escola. Sim, claro. Pronto, a questão é, nessa altura, fruto desse comprometimento, porque havia um comprometimento político forte, havia fações que se gladiavam e o espaço da escola era efetivamente mais um espaço da cidade, um elemento desse espaço. Não é? Mas não era a escola que estava... Eram aqueles grupos. Eram aqueles grupos. Isso. Não é... Conta-me como foi, não é nada disso. Pode ser. Mas é quase. E eventualmente essas realidades, não sei se são irrepetíveis. Até porque. São irrepetíveis. Porque isso tem a ver com os sujeitos, tem a ver com os sujeitos. A história é irrepetível Mas por definição. Sim. Embora tenha Mas sido. qual é o papel deste. Mas a probabilidade... Ou melhor, qual é a margem de. Qual é o espaço que neste momento existe? Não propriamente para repetir o que se passou, ou para repetir aquilo que alguns personagens nessa altura fizeram e as lutas que empreenderam, porque efetivamente estávamos a falar de lutas, estávamos a expressar... Estas lutas resultam de circunstâncias. Exatamente. De que forma é que podemos falar desse processo de presença do artista, arquiteto nacional? Olha, queres uma situação que eu achei até assim um bocadinho ridícula, se quiseres. Por exemplo, este ano se calhar foi o ano passado, para mim, aquela questão do tempo que vocês estavam a falar, para mim o tempo é muito mais curto do que para vocês, sabe? Não é?
Muitíssimo mais curto. Eu deixa-me dizer esta graça. Eu digo assim, eu lembro-me quando tinha 4 anos e 5 anos. 4 quase nada, praticamente nada. Lembro-me um episódio, mas 5 anos, lembro-me de algumas coisas. Não há muito tempo. Já vai. Ora bem, portanto eu tiro 5 anos à minha vida, não é? Então, um ano para mim é sexagésima, não sei quantos, parte do meu tempo, não é? Portanto, um ano tem uma idade também. Para ti, que tens metade da minha idade, o teu ano é o dobro do meu tempo. Vale o dobro, não é? Porque o nosso tempo é construído para a nossa memória, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu me lembrei disto agora? De um episódio que aconteceu há um ano atrás. Se Então. calhar não era um ano. Pois, se calhar não foi há um ano, se calhar. Não, foi, já ter sido. Foi aquela coisa que eu... Exposição do Sol. Do Sol, que o Serralves. Serralves organizou sobre o Sol. Acho absolutamente ridículo, não é? Continuar a embrulhar este mito, que acaba por ser um mito, que não tem operacionalidade nem significado rigorosamente nenhum neste momento. É realmente, a gente gosta, acha divertido, mas é uma espécie de satisfação pessoal, sem qualquer significado social e político, do meu ponto de vista. Portanto, nesse sentido... Por isso é que estávamos a recentrar a questão agora e não aí. Neste sentido, a mim custa-me um bocado pegar nessas histórias, não é? Eu costumo chamar da carochinha, eu acho que são histórias da carochinha. Mas foram momentos muito significativos naquele período. Também Pois foram. Para tu também não esquecer, não é? Também não convém não esquecer. Não para dizer que se podem replicar no presente, não é isso, não é? Sim, claro. Para Mas tirar não a lição analisar. do significado e como as coisas funcionam, como podem funcionar determinadas coisas, quais são os valores que Exato. estão subjacentes Mas àquele. cruzando isto diretamente com a escola, desculpa, não poderemos também perceber a partir daí alguns grupos que estruturalmente se organizaram e se formaram e que acabaram por ser determinantes na condução da escola, nomeadamente no caso da arquitetura e do processo de afirmação da arquitetura, por exemplo, da constituição da comissão instaladora, dos vários grupos que estavam ali, das várias relações de poder. Mas isso é fazer outra vez a história. Pois é, por isso é que eu estava a dizer de início, assim, se calhar não interessa estar a Certo, fazer contar as coisas. esta retrospectiva, se calhar pode interessar mais ou não, vocês dirão, mas olhar para a situação atual e perceber qual é o nosso lugar na sociedade. Mas qual é a situação atual? Não sei. Isso. É que se começássemos a situação atual, talvez a gente percebesse alguma coisa. A situação atual é que a escola é precisa para formar arquitetos e os arquitetos parece que são precisos por aí. Ainda. Parece-me, não tenho certeza. Eu às vezes começava as aulas, não sei se algum de vocês se lembra disso. Assim, o que é que vocês estão aqui a fazer? Querem ser arquitetos? Para quê? Não é? Porque às vezes vem esta dúvida, não é? Para mim, isso para mim é uma dúvida extremamente pertinente, por razões específicas, não é? E que tem a ver até, de facto, com o que é que se espera que seja um objeto arquitetónico ou uma intervenção urbana hoje. Por exemplo. Não é? Porque, no fundo, o que é hoje fabricar um objeto de consumo rápido e que dura 10 anos ou coisa semelhante, e que é uma mudança absolutamente radical em relação ao tempo em que eu comecei a estudar arquitetura, não é? Não fazíamos para 1000, mas Não, e os conceitos mudam constantemente e às vezes mudam por circunstâncias completamente acidentais. E eu lembro-me do orgulho de alguns arquitetos que eu conheci, cujo seu instrumento de qualidade, isso pode ter a ver com a atualidade, realmente, que o seu mérito é que já tinha construído 200 habitações. Portanto, ele tinha contribuído para a melhoria das condições de habitação em Portugal, porque tinha feito projetos para 200 habitações. Não é? E eu disse, qual é a diferença de qualidade entre fazer 200 ou fazer 1 ou fazer 10 mil? Não é? O que é que o arquiteto tem a ver com isso? Ele tem que as fazer bem, não é? Não é ele que não faz parte do trabalho da arquitetura, não é? Mudar o mundo, dizia um bocado. Não faz parte. Faz parte é quando lhe compete fazer alguma coisa, qualificá-lo. Não sei. E o que é que uma coisa, Samuel? Hã? O que é que mudar o mundo
não está inerente também a questão de qualificá-lo? Não, vamos lá ver. O que eu quero dizer é assim. O trabalho de arquitetura é um trabalho que é uma resposta a uma necessidade que é formulada num contexto qualquer. Quem formula as necessidades é um universo enorme, são muitas circunstâncias, não se sabe. Que alguns arquitetos e algumas circunstâncias tenham capacidade de formular algumas necessidades, também acredito. Não quero dizer que isto não seja, que não exista. Mas, normalmente, a tarefa do arquiteto é responder a necessidades que são formuladas no contexto da sociedade. No contexto, não tudo, que ele não domina. Mas recebe, como encomenda, encontrar uma solução formal para resolver um problema espacial, construtivo, concreto, com significado, com valor artístico, etc. Se calhar não é isso que agora nos está a limitar um pouco. A limitar? Limitar. O facto de nós estarmos dependentes de uma determinada encomenda. Pois estamos, pois não, mas é isso. Sempre estivemos. A questão é saber quem é o príncipe. Pois, exatamente, quem é o príncipe. Quem é o príncipe que encomenda? Exatamente. Houve sempre um príncipe que para encomendar as coisas. O A gente HK, até acreditava que o príncipe era o cidadão. Hoje em dia a gente sabe que os príncipes cidadãos Não fazem encomenda. Não tem poder para fazer, não tem poder para fazer encomenda. Mas por encomenda não ser para o cidadão não quer dizer que ela não seja, que a arquitetura não seja feita em função dele. Mesmo que seja Dele, príncipe ou dele, príncipe cidadão? encomendar. Por exemplo, desculpa. mas é só uma Agora, esta problematização das questão questões, não é? Esta questão da área é interessante. O príncipe hoje é um empreiteiro, aquele imobiliário que tem não sei quantos, 2 milhões para produzir aí um negócio qualquer de habitação. Apartamentos para... Nem é um imobiliário, é um fundo imobiliário. Fundo É uma coisa É uma mais... entidade desconhecida. Exatamente, o fundo imobiliário. É uma entidade que está num paraíso. Qual é a capacidade de intervenção do arquiteto a não ser fazer o melhor possível? Não é? Porque se ele não fizer, outros fazem, isto não interessa. Não vamos agora com aquela questão de eu não faço que é contra os meus princípios. Não. Ignora essa questão, não acho que me entender. Mas, qual é o papel do arquiteto? Não é? Eu uma vez tive um cliente há muitos anos para quem fiz um projeto de eram 100 e não sei quantos fogos, com loteamento, com prédios e tal. E eu já tinha feito uma coisa para ele, parece-me que era assim. E ele disse-me assim, convidou-me para almoçar, para me explicar o que é que queria, disse assim, senhor arquiteto, há uma coisa que eu queria dizer, o senhor faz como entender, organiza o seu projeto, faz como entender. Eu, pelas minhas contas, aquilo dá, imagina, 150 habitações, o senhor organiza, responde e tal, que eu estou bastante disponível, não quero existir nenhuma pressão. Mas há uma coisa que eu lhe exijo, que é fundamental, sem o qual nós não avançamos no projeto. Os apartamentos têm que ter uma varanda. Varanda. Mas as varandas não servem para nada. Servem para uma coisa importantíssima, para eu vender os apartamentos. É verdade, não é? Ora bem, qual é o papel do arquiteto aqui? É dizer, não, varandas é disparate. A gente vê as varandas, metem-nos envidraçados, transformam numa sala. Tu vais fazer uma varanda que funciona. Nunca vi ninguém à varanda a fazer. Não, põe vasinhos com flores, está bem. Não, há coisas que eu não contesto. Fiz as varandas, não tive problema nenhum em fazer as varandas. Mas digo eu, quem é o príncipe, não é? Realmente é o que tu dizes. Há um príncipe, não é? E depois o arquiteto mexe-se. Mexe com poder. Há pouco estavam a pedir o exemplo. Não. Dê-me um exemplo. Sim. E eu dei o exemplo da Estação de São Pedro. Estou agora a estudar a Estação de São Pedro. Aí, o arquiteto foi o príncipe. Não é? Porque ele chegou-lhe ao ouvido. Chegou-lhe ao ouvido, evidentemente, porque estava. Porque ele mexia-se, não é? Andava por ali e tal. Falava com uns e com outros. Que no centro, na cidade, estava tudo interessado em fazer um edifício, um monumento para a estação. Não é? E ele, sem dizer nada a ninguém, fez um projeto para a estação. Foi falar com o Presidente da Câmara e disse, Sr. Presidente, tenho aqui um projeto fantástico, com aquela coisa que eu até estava a comentar que era mentira, que fiz este projeto em Paris, como recebi um diploma, um diploma de mérito do governo francês, sou arquiteto do governo francês, um projeto moderno, fantástico, como se faz em França. Era mentira. Era mentira. Porque eu tinha feito realmente o projeto na escola, mas tinha levado uma tareia do júri
no ateliê, Hã? no ateliê lá, que ele fez esse projeto, quando estive em Paris. Foi no ateliê Lalu, porque era o ateliê escola. Era um projeto académico. Pois. Só que ele foi ao júri, o Lalu estava no júri, como é normal, não é? E os outros caíram em cima porque aqui estava mal feito. Ele não teve problemas em chegar ao Porto e dizer: eu fiz este projeto no ateliê Lalu, sou premiado no Grande Francês, gostava de fazer uma exposição da cidade, no Salão Nobre da cidade, fez a exposição. Só que desenhou outro projeto. Tinha levado tanta pancada que resolveu pôr lá outro que não o que ele tinha feito, dizendo que aquele outro era realmente o que ele tinha feito. Não é? E foi bem recebido, fez uma coisa que agora se chama aquelas coisas de imprensa, como é que se diz? Nota de imprensa. Uma nota de imprensa, não foi exatamente, mas diz, convidou a imprensa na véspera da abertura da exposição para vender o projeto, não é? E depois, com a conivência do Presidente da Câmara, com quem estava feito nessa altura, talvez fosse esse o príncipe, não sei, escreveu uma carta ao Ministro dizendo: este é o projeto, feito nestas condições, que ele diz, premiado, não sei quantos e tal, foi muito bem recebido, toda a imprensa se manifestou positivamente em relação a esta obra, e eu acho que tenho o direito de ser eu a fazer o projeto da nova estação de São Bento. E o Ministro mandou dizer à Companhia dos Caminhos de Ferro: entreguem lá o projeto a esse senhor. Que eu, não é? Portanto, ele foi proativo, como se diz, não é? O programa da estação já estava feito, até porque ele, depois, à medida que ele foi corrigindo, copiou o projeto anterior, que já era feito por um engenheiro belga que tinha feito aquilo. Mas não interessa, a verdade é que ele agiu, não é? Foi ele o príncipe? Talvez, nestes casos, assim, há casos destes, não é? Mas não é normal. É preciso ser muito especial para chegar a este padrão. O príncipe tem de pagar. Hã? Desculpe. O príncipe tem de pagar. Tem que pagar. Lá dizia E o Alberto. Lá dizia o Alberto. O Alberto dizia: não aceita, o arquiteto deve ter muito cuidado quando aceita fazer um projeto. Deve perceber, eu diria o cliente, não é o príncipe, se ele tem dinheiro suficiente para fazer aquilo que pede. Porque se não tiver dinheiro, estão a perder tempo. Não vale a pena estar a perder tempo. E outra condição fundamental: ele tem que revelar total confiança no vosso trabalho. Se não revelar total confiança, estão a perder tempo, não vale a pena. Faça o favor de dizer que não faz e tratar de outra vez. Senão é uma carga de trabalho. E isso é uma coisa que está provada. Portanto, há coisas que os arquitetos têm que saber, não é? Mas não são eles que decidem as coisas. Mas são esses arquitetos que estão preparados na faculdade, imagino eu, não é? Nós estamos lá a preparar os mais postos para ser príncipes, Estamos lá a preparar os mais para ser São hoje, príncipes. muitos dos jovens arquitetos não têm, digo eu, não devem ter condições nenhumas para respeitar esses princípios. Pois não. Portanto, fazem aquilo que... Não é? Isso não é para poder respeitar esses princípios, é preciso que faça já algum estatuto. Pois, é que a arquitetura mudou muito desde os tempos dos príncipes. Mas por isso é que eu estou a perguntar como é que é hoje. É que hoje esses príncipes já não existem, não é? Não, hoje tu tens obra de Estado, não é? E há depois uns engenheiros e uns economistas que são os príncipes, fazem o papel do príncipe, representam o príncipe, que é uma entidade abstrata, não é? E depois há obras privadas que têm nome, têm. Ou tem dinheiro ou não tem, conforme a dimensão das coisas, não é? Qual é o papel da escola nisto tudo? Pois, O papel da escola é ensinar a fazer Fazer projetos. projetos. O papel da escola é ensinar a fazer projetos. Posso só dizer uma coisa? Peço desculpa. Eu acho que é uma coisa que confesso que me chateia um bocadinho, que é, e eu ouço falar muito numa coisa que é a função social do arquiteto. E parece que o arquiteto é obrigado a agir na sociedade fora do campo da arquitetura. Mas, e é completamente legítimo que ele o faça, mas é óbvio que ele tem um entendimento pela sociedade que tem que revelar através da arquitetura. Isso é a função Assim, social do indivíduo, essa primeira parte. Pois, é. Não é? A função social do indivíduo é essa, estar a intervir, estar na sociedade. Agora, como arquiteto, continua, pode dizer. Pois, exato, é a função social do arquiteto. É fazer a arquitetura que ele tem que resolver as coisas, assim como um artista, pelo entendimento que tem da sociedade, a única arma que ele tem é fazer quadros. Ou esculturas, não sei. mas a arma para que serve? Quem mais? Agita, pelo menos agita e faz pensar e coloca questões. Eu penso que sim. A arquitetura também pode fazer isso. Diz? Se calhar a arquitetura também pode fazer isso. Claro que pode e deve, era o que eu estava a dizer. Se calhar já Se calhar ir fazer umas intervenções podem ser um bocado disparatadas, mas podem se calhar, pelo disparate,
talvez puxar, sim, Agitar. que é ser uma coisa bastante ingrata de discutir, e pelo menos eu como pessoa que ainda não estive em contacto com, de facto, os meios de produção, digamos assim, da arquitetura, pronto, permitam-me a ingenuidade. Parece-me que se há coisa que diferem muito daquilo que são talvez as fábulas ou mitos, ou pelo menos as histórias que se contam sobre os anos 70 ou 80, é que temos, acho que para esta discussão acontecer, deve-se reconhecer, primeiro, enquadrar a atividade profissional do arquiteto como profissão liberal. E, consequentemente, e talvez muito evidencie isto, que é o tratamento da arquitetura não como coisa pública, mas como coisa privada. Neste sentido, uma frente de debate pode ser, por exemplo, um papel, talvez Estado, mas talvez diga de forma mais abrangente, que é a coisa pública como palco ou garantia de pelo menos de acesso, democratização, digamos, talvez, de acesso àquilo que pode ser a qualidade do construído. Isto pode ser uma frente de discussão. Outra pode ser a legitimidade ou não, porque eu tenho dúvidas em relação, quando se fala de relação entre, digamos, as políticas públicas e as escolas, parece-me sempre muito estranho pensar que pode ser legítimo o especialista, digamos assim, inferir naquilo que são os processos democráticos, precisamente por ser um especialista, sabe-se lá o quê. E, portanto, pode jogar um pouco esta confusão ou com esta concepção do arquiteto enquanto autor. E enquanto autor, talvez que se faça revestir de autoridade, talvez artística, de domínio total daquilo que é desenhado. E, portanto, podemos estar a falar da possibilidade ou impossibilidade, e é uma frente de debate também, talvez da democratização da prática, no sentido lato, da arquitetura. E falamos de processos de participação, por exemplo. Outra discussão que podemos ter é de que forma é que as escolas podem, e também entendendo, mais uma vez, que é uma afirmação muito interessante feita ontem, que difere a arquitetura das belas artes, que é uma formação ou um ensino, digamos assim, que qualifica academicamente, mas com um olhar ou com uma espécie de alavanca para qualificação profissional. Ou seja, qualificação académica, qualificação profissionalizante, digamos assim. E posto isto, de facto, entramos também em questão com o que é ser professor e arquiteto, o que é o arquiteto pedagogo, ou não sei, mas queria, nesta outra frente de discussão, talvez questionar de que forma é que as escolas podem ou não criar condições de fomento daquilo que é uma consciencialização, não diria do poder do arquiteto, porque aí entramos outra vez um pouco na fábula do autor, mas naquilo que são, que é talvez a possibilidade pronto, estou a perder um bocado, mas talvez o lado político pela atividade nela mesma e pela potencialidade que ela pode trazer na relação com aquilo que é fora da escola. Então, como é que a escola, na forma como ela se organiza, pode fomentar
pode criar condições para fomentar em cada estudante, em cada sujeito que participa nestes dispositivos pedagógicos, pelo menos a consciencialização destas coisas. Que certamente que talvez resultará em que, pelo menos, dentro da cabeça do arquiteto já formado e já praticante, digamos assim, haja pelo menos algum raciocínio, ou mais que um raciocínio, talvez contraditório, mas que pelo menos não sei, possa negar algum automatismo, imediatismo exagerado naquilo que possa ser uma prática de facto refém do capital. O mercado. Deixa-me só passar Algumas questões, se calhar, já. É assim. A criação artística é sempre uma exposição de algo. Eu vou buscar, porque estamos a tentar estabelecer a relação entre escola e o espaço urbano envolvente, a intervenção daquilo que é a escola. Os mestres e os professores nas escolas são esses mesmos agentes. Vou só buscar alguns exemplos. Barata feia, uma escultura na praça. Sei lá, podemos buscar também os conceitos de ironia ou de humor. O terminal de Porto de Leixões, mais exuberante ou menos exuberante, também tenho ideia que é alguém que está dentro do ensino da arquitetura. Mas vou buscar outros que fazem de algum modo também escola, porque depois vemos réplicas ou consequências de José Rodrigo ou Carribeiro. E portanto há aqui modos de contagiar, de organizar ou de se expor na cidade. Vou buscar outro exemplo. Ribeira Negra, Júlio Rezende. Entende? Portanto, há sempre a possibilidade de alguém que é de uma escola académica, não estou a falar de escola só de referência estética, de uma escola de uma faculdade, e que tem uma ação na cidade e que influencia gosto nessa cidade, gosto dessa cidade. Há uma quantidade de edifícios, vizinhos, em outros espaços que são de arquitetos da própria faculdade. De algum modo, essas construções, essas intervenções não são só resultado de uma cedência entre um saber fazer e uma função estética, cumprir uma função e um desígnio ou um desejo de quem é o encomendador, correto? Mas é também o lado público que toda a produção artística é, porque ela só é privada quando é intimista e é reservada. E tudo o que tem visibilidade exterior é sempre público, porque influencia sempre, comunica, contagia, deixa sempre uma mensagem, entendem o que quero dizer? Portanto, qualquer intervenção de uma escola com os seus próprios professores ou mestres, ou com a intervenção que fazem nas aprendizagens que ajudam a desenvolver os seus estudantes, ou pela sua construção, modo como contagiam o cidadão comum, tem sempre algum efeito de alguma propaganda, de alguma ideologia pessoal, ou de alguma referência, ou de algum valor social. Portanto, existe sempre esta relação. De que modo é que as nossas instituições académicas têm influenciado o espaço urbano da cidade do Porto? Se calhar a questão é mais neste sentido. Ao longo dos anos foi de muitas maneiras. Marcos de Oliveira, mas dentro do mesmo espaço, por exemplo, os azulejos interiores, de que modo é que aquilo faz sentir o Porto ligado a todo o norte, que tem a ver muito mais com a existência de pessoas que vêm viver para o Porto, que estão no Porto e têm estas referências, e que aquilo acaba por ter ali uma ligação com das pessoas com os seus espaços
por nostalgia, por saudade, por referência, e portanto passa a ser um edifício com outras histórias dentro da história. E portanto a função do produtor do objeto artístico muitas vezes tem também este lado que será relevante. Não será só de criar ou de cumprir aquilo que o príncipe encomenda, mas muitas vezes tentar convencer o príncipe de que determinado modo de fazer será o melhor. Um dia destes, eu tenho um zumbido no ouvido, que não deixa de dormir. Ou não estou na televisão para isso. E eu então costumo ligar a televisão para adormecer. Estava a dar portugueses no mundo. Achei interessante que uma das arquitetas numa cidade nos Estados Unidos trabalhava portanto, edifícios para responder a necessidades sociais, tem a ver mais com classes sociais menos favorecidas, mas também com pessoas já na reforma, mas com umas reformas pouco obrigatórias e, portanto, uma construção que é de algum modo controlada em termos de custos. E, portanto, há aqui também algumas ideologias que estão na base disto. É uma arquiteta que sai daqui da nossa faculdade e que está portanto, fora a trabalhar. E, portanto, há este lado também do papel, muitas vezes, do artista na cidade. Eu costumo distinguir muito a arquitetura de artes plásticas, porque acho que é tudo um conceito muito vasto. Não é mais ou menos funcional, mas a função há sempre a função estética que também é bastante marcada e todos trabalham com os instrumentos e os meios, as tecnologias do seu tempo. Se assim não for, não estão a produzir obra de arte nenhuma. Portanto, pintar a óleo hoje não faz sentido. Entenderam o que eu quis dizer? Não. E, portanto, eu acho que a faculdade em si está a intervir direto ou indiretamente na cidade. Agora, tem refletido sobre essa intervenção? Será que vale a pena refletir sobre essa intervenção? Será que os processos pedagógicos também poderão influenciar depois em posteriores ações daquilo que estão a formar? Como se vê, o Marcos está preocupado com isso. Estou preocupado e só gostava de dizer aqui 4 coisas, que são 5. Primeiro gostava de mostrar este caderno, que é o caderno de Fernando Pimenta. Penso que se chama Joaquim. Sim, sou o pai dele. Eu não sabia o seu nome, eu há bocado ouvi. E de facto associado não a esta campanha, mas àquela campanha que diz Porto Ponto, que temos umas letras garrafais, às vezes estão ali na corredoria, outras vezes estão na avenida, temos associado a isto temos um conjunto de edifícios, não é? Que fazem parte do estudo gráfico que foi feito, portanto, e são icónicos da cidade. Antes disso tínhamos a campanha publicitária, portanto a campanha de imagem e marca da cidade, que é assim, efetivamente ela é encarada, do Rui Rio, que tinha a Torre dos Clérigos como um farol na pupila de um olho verde. Portanto, já atravessamos por... Mas os edifícios acabam por ter essa função, que é essa marca identitária, que são as referências e que significam também o risco, no duplo sentido, o risco e o arriscar do arquiteto, no sentido de, portanto, poder transformar ou contribuir para a transformação daquilo que é público, portanto, daquilo que está para além, daquilo que é público mesmo da propriedade privada, nomeadamente das fachadas, que são as nossas referências quando estamos numa rua, quando estamos numa praça. Mercado bom sucesso. Como? Não, mercado bom sucesso. A outra questão tem a ver com, e que foi uma questão com a qual nós nos debatemos na altura, quando se fez o processo de ocupação do Bolonha, foi que, entretanto, tinha entrado uma nova realidade na equação que se chamava a Ordem dos Arquitetos. Portanto, a Associação dos Arquitetos Portugueses passou a ser ordem. Haja ordem nisso. E lembro-me na altura, grandes discussões que tínhamos no nosso grupo de trabalho, tivemos bastantes discussões, a propósito de qual era a nossa função no meio deste processo. Porque a escola tinha efetivamente perdido, tinha desaparecido o estágio curricular, por exemplo. O estágio tinha passado a ser estágio profissional. Ora bem, a escola passou a formar licenciados, na altura não era mestres, em arquitetura. Portanto, tinha o domínio até ao conferir do grau académico. Mas não formava arquitetos.
Quem passou a formar arquitetos a partir dessa altura, isso não é uma realidade que os nossos colegas de Belas Artes tenham que lidar, passou a ser a Ordem dos Arquitetos. Portanto, a Ordem dos Arquitetos, sem conceito pedagógico, sem conceito científico, o Conselho Executivo, é lógico, passou a ter, digamos assim, a prerrogativa de formar a Bolsa de Profissionais. Ora, isto mudou completamente as lógicas de funcionamento e aquilo que poderíamos chamar a capacidade de intervenção da escola no meio profissional. Efetivamente, a escola deixou de formar profissionais. Passou a formar licenciados, mestres, doutores naquela área. Daí a eles serem profissionais, necessitariam de frequentar, passar e aprovar uma bolsa de estágio entre 9 meses e 1 ano e meio. E é a Ordem que confere e que isenta de pagamento da cota, portanto, e mesmo aí também há outra realidade, é que só é arquiteto quem paga a cota profissional trimestral. Portanto, é, digamos assim, a fiança que é preciso pagar para poder exercer a profissão. Portanto, aí a escola desaparece completamente do mapa e foi por isso que deu algumas discussões quando nós estávamos a tentar reivindicar o maior ou menor papel da escola nesse, inclusive eu lembro que na altura se considerava que devia haver uma espécie de observatório das condições de trabalho, se o estágio estava a correr bem, qual era o feedback que a escola tinha. Houve todo um conjunto de nebulosas que entre 2006 e 2008 foram equacionadas. Mas efetivamente não era só o papel, digamos assim, da área da educação e do ensino-aprendizagem. Havia uma componente que era uma componente profissional, que foi muito discutida, inclusivamente a formação ou não formação da Ordem dos Arquitetos, e esse papel foi discutido, mas considerando que a Ordem dos Arquitetos é um braço armado do Estado, porque efetivamente é um prolongamento do poder do Estado Central, um instrumento regulador, e que considerando que nessa altura, institucionalmente é isso que está a Ordem dos Arquitetos é uma corporação. Pronto. Uma Se chama corporação. assim responsabilidade pública. Sim. Exatamente. Que é uma condição importantíssima da ordem. Exatamente. Mas deixem-me só introduzir um outro ponto, que é, cruzando isto, que ao fim e ao cabo articula várias intervenções aqui, com aquilo que a Teresa disse, que é, e que complementa este raciocínio, penso eu, que é, ora bem, há uma bolsa de trabalho gratuito. Não é? Portanto, ou seja, houve muitos estudantes que, para terem o seu título profissional, passaram a ter que frequentar gratuitamente esses gabinetes, esses escritórios, e houve muita exploração nesse nível. Ora, isso coincidiu também com um período que a Teresa estava a falar, que é da precarização das relações de trabalho. Que, efetivamente, neste momento, a formação académica não tem a mesma expectativa daquilo que tinha há 30 ou 40 anos, em que a pessoa esperava que aquela escola lhe desse as armas e bagagens para o exercício e talvez também a certeza de um emprego e talvez a certeza de uma colocação. Isso mudou o paradigma, porque se nós verificarmos, não sei muito bem qual é o universo no âmbito das artes plásticas. Com o processo da ordem, tem a ver com o aumento exponencial de custos de arquitetura e Sim. o número demolidor. Sim, mas a ordem também surgiu um bocado nesse sentido, porque era preciso regular, digamos assim, as escolas, a quantidade de escolas de arquitetura, e especialmente os cursos de arquitetura. Mas não foi a ordem que fez isso. Tentaram, não tinha essa Uma coisa está Portanto, de o que certa forma acontece- ligada a uma sociedade mais tecnocrática. Há de ser como os médicos, há de ser como os. Mas isso também advém de. Mas não se esqueçam de termos nomes dentro da área de arquitetura que se calhar nunca completaram o seu curso. Eu tenho ideia que há um oriental, não sei se japonês. O nosso Beluíno, tenho ideia. Sim, que- depois já não é absurdo, não é? Aqui do exercício. Mas também não tem que ter, não é? Porque se calhar a escola dentro da universidade se calhar deve optar por investir mais na formação integral. Forma o indivíduo e depois o indivíduo Mas tem a uma. mudança de paradigma é que a escola, vamos lá ver, ainda há pouco em off falávamos aqui dos chamados arquitetos estrela e da necessidade que as escolas tinham, também tiveram, e isso era uma coisa que se falava muito, principalmente a propósito do quarto ano, há uns anos, na nossa faculdade e do curso de arquitetura. E da necessidade que a escola tem também de ter profissionais instalados no campo de trabalho, no meio profissional, e isso também se ajudar, isso é tudo discutível, mas ajudar à implementação e formação da sua marca. Mas o que é certo também é que eu não sei se estou a continuar com o raciocínio da Teresa, mas gostava que ela interviesse no sentido de eu próprio perceber se era nesse sentido. Aconteceu uma precarização efetiva das relações de trabalho. E se verificarmos, a maior parte das pessoas que são formadas em arquitetura, ou cerca de 30, perto de 30 a 40% das
pessoas não estão a exercer a profissão, estão a trabalhar noutros sítios e têm uma formação em arquitetura. Ora, se nós considerarmos que há um investimento numa escola, na formação graduada e pós-graduada daqueles cidadãos, de que panorama em termos de sociedade é que estamos a falar? Portanto, quando nós falamos dos príncipes, quando nós falamos, o Domingos dizia, eu acho que é uma das frases que me recordo, que é que o arquiteto é um cavalo de luxo. Não era eu, isso é o Boigas. Pronto, mas repetia-nos isso. Que o arquiteto é um cavalo de luxo. Não, o Boigas é que veio uma vez fazer uma conferência aqui. Aquela coisa que não é de gênios que precisamos. E saiu-se com essa. O arquiteto é um cavalo de luxo. Há uns sujeitos que precisam ser uns cavalos de luxo. Temos umas coisas que nós chamamos de arquiteto. A questão levanta-se a propósito de algo que o Pimenta disse há pouco, que é que o desempenho da profissão liberal. Eu já não sei muito bem o que é isso. Porque tu passaste a ter um conjunto de assalariados e, de certa forma, passaste a ter uma proletarização das relações de trabalho. Portanto, não estás a falar do profissional liberal entendido, como eu ainda entendo. Embora provavelmente a maior parte desses arquitetos, se estás a dizer assim, não são trabalhadores desses gabinetes, são empresários em nome individual que estão pagos a recibo verde. O que é aqui também esta dupla contradição, porque aparentemente eles são até são os ditos autores, não é? E portanto até são os que têm esse trabalho intelectual autónomo, quando de facto não o têm. Portanto, eles estão completamente vinculados a determinado tipo de gabinetes, cujo poder de decisão que têm sobre aquilo que estão a fazer é nenhum. Não é? Mas teoricamente eles são os donos do seu próprio trabalho. Eu ainda me formei nessa lógica da afirmação como profissional liberal. Mas isto também não nos argumenta. Eu acho que o arquiteto autor não existe mais. Eu queria lançar também arquitetos autores. Não existe. Aliás, o próprio CISA dizia-nos isso nem há uma semana atrás, há poucos dias atrás. Mas a gente não pode levar a sério o que ele diz. Não, mas é verdade. Já que o arquiteto já não trabalha. É o próprio. O arquiteto já não trabalha em momento nenhum de forma isolada e é. Não, nem nunca trabalhou, nem experiência. Mas se houve alturas. Esses vão de escada. Sim, mas houve alturas em que havia. Podia haver. Neste momento, a complexidade da própria construção, digamos assim, as equipes que têm que existir para a construção. O próprio Vieira não é autor e não são coisas diferentes. Uma coisa é tu trabalhares interdisciplinarmente com outros profissionais que contribuem. E equipa interdisciplinar. Está bem, mas quem é autor? Outra coisa é seres assalariado. Mas posso fazer uma outra questão. O próprio Vieira também vai ser autor. Todos que trabalham com ele, o seu nome é completamente ignorado. A obra do autor, hoje se calhar sempre foi, mas continua a ser, hoje há uma série de autores, trabalham com uma série de gente, é impossível trabalhar sozinho. Mas eles... Mas há um nome do autor. Eles são os autores. Os outros, ninguém sabe quem são. Mas isso aí pode estar obviamente associado, são pode ser os autores, colaborador. Isso é outra questão. Não, eu acho que tem razão. Porque aquela jovem já pediu para falar para aí há meia hora, ninguém a deixa, toda a mete a bucha. E o Diogo também está ali. Eu é só, para finalizar, estamos aqui num loop. Mas eu ia dizer que em qualquer circunstância, mesmo num gabinete, onde trabalham 20 arquitetos e a tarefa é distribuída, e depois tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu fazes aquilo, até com autonomia relativa em relação a certas tarefas, etc. O autor há sempre um autor e esse é o responsável. E esse assume a responsabilidade. Ou assume porque tem condições de patrão, não é? Ou transfere para outro que a assume com a sua própria autorização, não é? Porque no sistema de trabalho mais complexo, onde muitos arquitetos trabalham no mesmo gabinete, se quiseres, muitos ou alguns, ou ainda que não sejam muitos, esse tipo de relação tem que ser estabelecida. E mais, é normal que não se diga uma coisa que é bom que se dissesse. Eu lembro uma vez, quando o meu filho começou a trabalhar comigo, eu disse assim, a propósito de um trabalho, ora bem, vamos fazer este trabalho em conjunto, mas há uma coisa, tu é que decides. E a gente pegava-se. E depois eu queria fazer de uma certa maneira, mas tu és o autor.
Percebes? Portanto, ele é possível. Porque é preciso haver uma linha que conduz a concepção que tem que ser suficientemente coerente, ainda que conversada, discutida, etc., para garantir a coerência e unidade e digamos, a eficácia da obra produzida. Mas eu não discuto isso. O que eu acho é que neste momento o estudante, digamos assim, não pode mais ter a expectativa, como aconteceu uns bons tempos atrás, que ele vai ser o autor. A grande parte não vai ser o autor. A grande parte, mas muitos vão. Cada vez menos. Cada vez menos, aliás. Portanto, é assim que... Não sei se são mais. Eu conheço as estatísticas. Eu odeio as estatísticas, mas as estatísticas dizem-nos que a nossa faculdade é que tem maior número de desempregados. Isso pode ser interpretado de várias formas. Mas estás a falar da Universidade de Porto, estás a falar da arquitetura. Nem essa questão é muito importante. Olha, Bem, os desempregados em Portugal? Sim. Uma vez, há muitos anos, eu fui com um grupo de estudantes, ainda tu não eras nascida, se calhar, a Milão. Fomos fazer uma... Não, já sou mais velhinha. Já foi, já é mais velho aqui, ó. E depois, Itália, Milão, fomos ver as obras do Gregotti, que era o filho da mãe, fomos ver as obras do Rossi, enfim, andámos a ver as coisas do Rogers, a torre não sei quanto, Lasca, enfim. Foi uma visita fantástica. Um grupo éramos para aí 30 estudantes e eu ia com o professor. E fomos à Escola de Arquitetura do Politécnico. E fomos recebidos pelo Presidente. Lá conversámos, lá, uma circunstância qualquer. E às tantas, na conversa, ele comentou assim: aqui no Politécnico de Milão nós temos 18 mil estudantes de arquitetura. Isto passava-se em 1980. 18 mil estudantes de arquitetura. E a malta ficou completamente varada. E disse: e em Itália são 60 mil. E a pergunta que se impôs imediatamente... É não fazer. E ele respondeu assim: não há nenhum desempregado. Não há nenhum desempregado. O que estão, muitos, é fazer aquilo, estão a fazer outras coisas. E explicava que o curso de arquitetura habilitava com um vasto leque de formação cultural, que as pessoas se encaixassem com uma relativa facilidade por entusiasmos diferentes e por tipo de interesses diferentes e depois... Não deixa de ser. Mas essa é a tal interpretação ao do papel da escola. E ainda é assim. Exatamente. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, aquela coisa que há bocadinho estava aqui a colocar. Eu gostava de ouvir a Ana. Então, já me falo primeiro. Não. Beatriz. Já se esqueci. Sim, não sei se esqueci, mas... Porque o que eu ia dizer já estava muito lá atrás, mas acho que se calhar continua pertinente dizer. É que eu acho que a escola não sabe como se posicionar em relação à cidade, porque os arquitetos, enquanto conjunto, também não, neste momento. E eu acho que esta falta de relação da escola com a cidade é uma falta de relação dos arquitetos com a cidade. E quando eu digo isto, porque eu queria falar sobre esta questão da ordem, porque realmente nós temos uma ordem e eu acho que eu poderia dizer que o essencial da ordem é chamar esta responsabilização pública, esta questão que é igual à ordem dos médicos, não é? Que tem a ver com eu poder responsabilizar a ação individual, porque eu acho que isto que estamos aqui a falar é completamente verdade. Eu, enquanto indivíduo ou enquanto arquiteto, futura arquiteta, mas se eventualmente for, eu perante um projeto não tenho que chamar a mim os meus princípios, eu estou condicionada pela encomenda que me é feita e vou-lhe responder, porque eu dependo desta condição de trabalho para sobreviver. Portanto, tem que haver outra coisa que regula isto, não pode ser a minha ação, a minha consciência individual a pautar cada projeto. E é aqui que entra a ordem, acho eu, com uma necessidade, uma vontade de alargar a discussão da cidade, a discussão do papel da arquitetura nesta construção da paisagem, que tem também um sentido regulador. Eu acredito que depois, não é, nós temos ainda assim câmaras, temos arquitetos nas câmaras a pensar projetos de cidade, a aprovar o que se faz ou não na cidade, por isso... A chumbar os projetos. E a chumbar os que são a solidariedade profissional. pouca coisa.
Pois, mas então acho que falta é, se calhar, esta parte, que a ação individual, claro, é com cada um e também os ditos príncipes, eles propõem o que quiserem no seu interesse, têm que ter em conta, acho eu, só o seu interesse próprio. Depois há aqui uma ação reguladora maior do que isto tudo. E aí acho que os arquitetos têm um papel de chamar assim, que quando nestas lutas que temos tido muito recentes de reivindicar a prática da arquitetura ao arquiteto, acho que tem que vir junta com uma responsabilização pública, no sentido de pensar a cidade. Então, se eu chamo só a minha que é a diferente exclusividade, paisagem e claro, que obviamente, quer dizer, está ligado, estou a falar de, se eu chamo a minha exclusividade de desenhar a cidade, eu tenho que chamar a minha responsabilidade a pensar, e com esta responsabilidade vem a necessidade de uma discussão, vem a necessidade de poder criticar projetos que vão para além desta coisa da legitimação autoral, de eu poder criticar para além desta, que é uma discussão um bocado mais profunda. Por isso, a mim parece-me que esta crise de relação com a cidade é muito maior do que escola-cidade. É profissão, porque isto que estava agora aqui a falar, até de ter passado a parte da profissão para a ordem, eu concordo que isto, se calhar também é controverso, mas que o curso seja uma formação numa área de conhecimento. E depois há uma série. Dizer relativamente aos 65.000 ou 60.000 arquitetos formados em Itália. Exatamente, que eu não sei se vou ser arquiteta depois de tirar este curso. Vai ser uma formação em claro, arquiteto. Da mesma forma que nós não temos introdução nenhuma à parte jurídica e tudo mais, vamos ter que ter esse tipo de introdução no acesso à profissão, mas que eu acho que não cabe no curso, não é. Também em termos éticos. Pronto, sim. O acesso à profissão, acho que a ordem deve pensar então o que é profissão, qual é a responsabilização pública, e então também o que são os canais de acesso ou não. Eu não sei se vou outra vez atrás. A questão para mim, olha, eu estou aqui há quanto tempo? Desde que chegamos há quanto tempo? 2 horas? 3? Quase 4. Quase 4. Estou aqui a olhar para a paisagem. Eu aumento. 3 horas. 2h30, são 6 ou 4. E quando olho assim, e no outro dia, e agora tenho outra vez essa consciência, no outro dia olhei à volta e disse, tudo que está aqui à volta, num sítio qualquer do Porto, que não era o centro histórico, não é? Nem a cidade oitocentista, nem os espaços consolidados, era uma coisa que estava tudo consolidado, tinha assim umas coisinhas, e disse, tudo isto foi construído depois de 75. Porque, de facto, se antes de 75 dizia-se, eu fui a uns congressos aí em Barcelona, que faltavam 400.000 casas, agora sobram 400.000 casas. São 2 casas para cada não, mas o que isso significa é que são 400.000 abandonadas se não estiverem 600.000, porque metade das novas também estão. Ou seja, o que foi a construção hoje em dia, e é a arquitetura, obviamente, a gente depois pode, se quiser, começar a discutir também por aí, não sei se valerá a pena, foi uma ocupação maciça de todo o terreno que havia livre para construir. E se a gente olha para ali, eu não sei onde é que estão os arquitetos. E até te digo mais, quando eu olho para um dos sítios e vejo lá o arquiteto, e ele realmente ocupa espaço. Ocupa espaço e vê-se bem. Isto foi o que os arquitetos andaram a fazer nos últimos 50 anos. De uma forma geral são arquitetos, aqui no Porto e em Gaia. E bem ou mal, não interessa. Ou seja, mas essa dificuldade em qualificar torna muito difícil saber-se falar no que quando estamos a falar em autoral e nisto ou naquilo, é muito difícil depois de saber do que é que estamos a falar. Porque, de facto, isto é uma construção
que diria ao Portas, que era a pessoa que tinha uma cabeça bastante fria em relação a isto, é o que resulta do negócio mais produtivo hoje em dia, ou que dá mais rendimento hoje em dia, que é o de comprar e vender cidade. É isto. E eu não sei, francamente, nem sei ler isto, tenho muita dificuldade em ler, em termos do que é o significado de benefício social, em todos os termos, mas tenho mesmo, ou seja, não sei, nem sequer me atrevo a qualificar, porque de facto não sei. O que foi bom, foi mal, o que é que fizemos, o que é que está? Eu digo fizemos, mas não me incluo, porque eu num projeto não sei quantos anos, não é? Mas incluo-me em quem deveria estar, de alguma forma, pela formação, a tomar conta, a olhar para isto e a ter opinião. E não tenho. De facto, hoje em dia, o que é que a faculdade, o que é que o ensino da arquitetura faz hoje em dia, eu não sei. Mas já lá não estou há uns anos. E sempre estive lá a ensinar história, que deveria ser também olhar para isto e saber. Não sei. Ou seja, vocês acham bem que aprendam alguma coisa, porque eu tenho muita dificuldade em me situar, não é no passado, é hoje. Antes de passar a palavra à Letra, eu só gostava de dizer mais uma coisa relativamente a esta questão da escola, que é em projeto, eu não vou dizer 1, mas projetos 2, 3, 4 e 5, intervém-se há muitos anos sobre territórios que são maioritariamente territórios do Porto. Alguns casos Gaia, outros casos Matosinhos, mas maioritariamente. E em ciclos volta-se ao mesmo sítio. Já foram feitos vários trabalhos em diferentes anos para a Avenida da Ponte, já foram feitos vários trabalhos para o Campo 24 de Agosto, já foram feitos vários trabalhos para inúmeros sítios. Para a cordoaria era um tema recorrente do segundo ano, durante anos e anos a fio. O trabalho era na cordoaria, no Triângulo do Mercado do Anjo, quer dizer, havia ali um conjunto de repetições. O que é que se aproveitou dessas experiências, em termos de projeção dessas experiências dos estudantes, para criar bases de discussão no espaço público e fazer com que a escola levasse a sua produção ou trouxesse o espaço público para o interior da escola para discutir essas várias formas de interpretação e de proposta para esses locais, ou levasse os trabalhos para fora? Há uns anos, esta parte, há alguns anos, que tentam fazer isso. Nomeadamente o 5º ano fez isso, o 4º ano, penso eu, que também fez isso de alguma forma. O 3º ano está neste momento a tentar fazer isso cruzado de uma forma com o 5º ano, mas é algo que, embora exista, não é visível. Ou seja, não basta existir, tem que ser visível, tem que pertencer a essa mesma dimensão pública para nós considerarmos. Cruzando isto com o poder municipal e com as políticas municipais, já por variedíssimas vezes as diferentes administrações propuseram para esses espaços. Algum dia recorreram à escola, nomeadamente à Escola do Porto, para ajudar a pensar sobre aqueles espaços. Portanto, quando se fala também em projeção da escola no espaço da cidade e de discussão da cidade no espaço da escola, talvez valesse a pena pensar no património, no património em termos de exercícios académicos, que nos últimos 30, pelo menos nos últimos 30 anos, têm versado sobre essa mesma cidade. Nelsa, os personagens foram explorando. Se calhar não há, como houve com o Carlos Ramos, de uma forma muito... Carlos Ramos também não. Ele convidava e, no fundo, também, havia as próprias exposições, no fundo, de mostrar a produção, de trazer à escola para conhecer e convidar umas personalidades para vir às exposições. Para, no fundo, fazer essa ligação. Não acontece de forma sistemática, programada, acontece, mas eu acho que pontualmente vai existindo este tipo de relação. Desculpa, acho que é questão. Seja no âmbito, acho eu, da arquitetura, do qual eu não conheço, e, portanto, vocês desculpem minhas ignorâncias naqueles disparates que eu puder dizer, mas eu sinto isto em relação a outras áreas também.
Está inevitavelmente sempre aqui dimensões, do ponto de vista sociais, políticos e éticos. Não há uma arquitetura neutra, acho eu, como não há um arquiteto neutro, como não há nenhum profissional neutro, não é? Nem se pode separar o que é o profissional do cidadão, em certo sentido, não é? Ora, quando a universidade, de uma forma geral, deixa de lado, eu acho que se deixou muito, ao que é um certo debate político e ideológico sobre formas de pensar o mundo, de pensar a sociedade e pensar a cidade. Isto abriu completamente o caminho para que só haja que se afirme uma forma única de pensar a cidade, que é a ideologia dominante. E eu acho que a este nível que a academia tinha que ter uma resposta, e não tem, porque a academia deixou de discutir, a própria academia ficou aprisionada do que é hoje a ideologia dominante. E, portanto, a Câmara convidar a Universidade, a Faculdade a não convidar para projetos, por si só, eu acho que se deixando a Academia de ter este papel na discussão, para discutir, vai depender de quem convida e vai convidar quem, do ponto de vista político e ideológico, muitas vezes se situa do mesmo lado. Portanto, é a mesma visão da cidade, porque há arquitetos e como gente das ciências da educação, que situam de formas de ver a cidade e a intervenção na cidade muito diferenciados. E eu acho que este debate é que desapareceu. Eu não me acredito que a Ordem o faça, não é? Portanto, a Ordem faz uma regulação, que eu acho que vale a pena ser discutida, que regulação da profissão é que faz, e quem é que depois verdadeiramente acede à Ordem, e quem é que acaba por depois, mesmo em termos do ponto de vista social e até económico, não é? Quem são hoje aqueles arquitetos que acedem ao ponto de vista da sua origem social e económica? E quem são aqueles que, embora tenham frequentado os cursos de arquitetura, acabam por não poder exercer como arquitetos, porque por alguma forma a Ordem acaba por os excluir. E portanto há aqui problemas sociais também que se colocam. Eu acho que é muito aqui esta questão, portanto, a Universidade deixou de ser um centro de debate destas questões, que tinha que ser, e que isto tinha que ter um papel na formação dos estudantes. Quando deixa de ser, então temos uma voz única e temos uma forma única de pensar a cidade e de pensar estas coisas todas, que está muito mais dependente dos príncipes que têm dinheiro para decidir o que querem, que lhes vai dar os seus lucros, não é? E que lhes vai dar os seus benefícios pessoais, do que propriamente a cidade. Porque, quer dizer, não tenho dúvida, há pouco o Ministro estava a falar da encomenda para fazer uma série de casas. Ok, a questão de certeza absoluta, digo eu, foi mais complexa de ter varandas ou não é? Há todo um pensamento de como é que aquilo se situa naquele contexto, naquele quadro, não é? Que, numa determinada perspectiva, quem tem uma certa concepção da cidade vai pensar de outra forma, e que outras pessoas que dizem que interessa é o máximo de lucro possível. Isto aqui constrói-se neste espaço, desde que a Câmara aprova e que se pagam tanto à Câmara para a Câmara aprovar, constrói-se aqui uma marrecha qualquer. Não é? E esta lógica hoje, eu acho que é este espaço de debate. Desde que tenha varanda. Pronto, se vender. Outra coisa qualquer que esteja na moda na altura e que na altura seja capaz de vender. Não é? Pronto, agora onde é que qual é o espaço para este debate? Porque eu acho que os arquitetos, como os outros, têm de facto uma responsabilidade ética, política e social, eu estou de acordo. E eu acho que estamos num tempo muito difícil, mas eu não posso, porque senão para desistir já de tudo, conformar-me à ideia de que isto é inevitável para todo sempre. Não é? Também há ciclos, nós temos aqui um papel e a escola podia ter, acho que os jovens arquitetos também têm que ter aqui um papel, como os jovens das outras formações, de apesar de tudo, irem fazendo aqui, e introduzindo alguns pauzinhos na engrenagem. E às vezes nós ficamos um bocadinho, isto é, pronto, deixámos-nos também enredar aqui um bocadinho nestas limitações imensas, porque é muito difícil de assistir a elas, eu não tenho dúvidas. Mas eu não quero mesmo, não queria passar esta mensagem que isto agora salve-se quem puder. Eu acho que em alguns casos os jovens arquitetos estão muito constrangidos a uma série de coisas, passam por períodos muito difíceis, vão estar condicionados, mas pelo menos, se for possível, tendo alguma capacidade disso os incomodar, eu acho que isso é uma grande ganho. Quando isso os deixar de incomodar, então acho que está tudo perdido. Acho que não está tudo perdido. Pareceu-me que Não dizia mais nada.
A única coisa que eu acho, né, e acho que esta reunião tem essa qualidade, o que eu acho, indo ao encontro do que diz a Teresa, é que tentar perceber, tentar conhecer, tentar aprofundar o conhecimento das coisas com que uma pessoa lida é de facto uma coisa importante. E seja na própria faculdade, seja fora, seja onde for, de facto, os jovens ainda vão ter muito que saber. Muito que lutar. Muito que saber. Não é? E achamos que é uma belíssima forma de concluir. Virados Para olhar para ali e quase que começando um outro colóquio, porque estávamos quase a entrar noutra esfera. Não é? Pode ser que sim. E a única coisa que nós podemos dizer é até para o ano, relativamente a estes trabalhos. Boas férias. Como? Sim, a ideia é essa, tornar isto público. destes colóquios. A ideia é essa, agora Senão é fica trabalhar, fechado. por isso é que isto, A ideia era e essa antes que mesmo. domingos tem que ser se vai embora, aquilo que já foi dito no início é que isto, estando no âmbito de uma unidade curricular, estando no âmbito também de um grupo, de núcleo de investigação, estando no âmbito daquilo que podem ser projetos mais pontuais que podem decorrer noutros espaços, a ideia é que tudo isto possa servir também, por um lado, de material de trabalho, portanto, de documentos de trabalho interno, mas sobretudo que possa dar essa tal dimensão pública daquilo que foi discutido aqui. Portanto, essa publicação vai acontecer.